Perfeito. Então precisa ficar mais uma vez atento às compras também. Nesse caso, se ela vem de um outro estado, o ICMS está incidindo nessa comercialização. Isso. Perfeito. Algo mais a acrescentar sobre esse ponto 2? A gente vai para o 3. Acontece que nessa questão do imposto, a gente volta e meia atende mês onde acumulou-se uma dívida porque ele veio há alguns anos comprando sem saber que precisa pagar esse imposto na entrada e vem acumulando essa dívida com a Cefaz. E quando a Cefaz cobra, ela cobra vários anos de forma conjunta e muitas vezes inviabiliza até a vida do empreendedor porque se torna uma dívida alta, tem juros, tem multa pelo atraso e começa a complicar ali a vida financeira a depender do microempreendedor. Deixa eu pegar um gancho aqui. Você, enquanto contador, é suspeita, mas verdade ou mito que o MEI não precisa de contador? Pela legislação, ele não precisa de contador. Porém, o contador é quem tem o conhecimento necessário para que essa jornada como empreendedor se torne mais fácil e, digamos assim, correta. Porque ele não peca por omissão, mas por desconhecimento da legislação. E hoje, quem conhece a legislação é o contador. Sim. Então ele precisa de orientação, sim. Eu perguntei sobre isso porque você falou em acúmulo, às vezes, desse imposto sobre o ICMS, que a pessoa, enquanto leiga, talvez não tenha conhecimento, se tivesse ali o suporte do contador, ela não passaria por essa situação. Ok, o que mais acrescentar sobre o ponto 2? Seria isso. Se você conseguir pagar o imposto, que é o correto, na entrada da mercadoria, você tem um 20% de desconto. Quando está em atraso, você perde esse desconto de 20% sobre o ICMS. Quem não tem contador, como é que ele consegue pagar esse imposto? Como Olha, se dá o processo? ele teria que conhecer a fundo a legislação do ICMS. Ele precisa de um contador para calcular, porque o ICMS ele é variável de acordo com o estado de origem da mercadoria e o tipo de mercadoria. Então não é algo fixo, precisa realmente ter um conhecimento e o contador é o profissional adequado para fazer esse cálculo. Perfeito. Ponto de número 3, erro de número 3 que os MEIs podem não estar observando. É um pouco polêmico, porque nós sabemos do limite de R$81 mil de faturamento de venda, certo? E o MEI não precisa emitir a nota fiscal, mas ele precisa controlar a venda que ele faz. Porque hoje a maioria das vendas tem como forma de recebimento o cartão de crédito, o cartão de débito e o Pix. Não é isso? Hoje praticamente dinheiro está sumindo da praça. E tanto a Receita Federal quanto a Cefaz, ela tem essas informações através das instituições financeiras e das operadoras de cartão. Então, o governo federal irá somar o recebimento em Pix junto com o cartão de crédito e junto com o cartão de débito. E esse total ele não pode ultrapassar R$81 mil. E a novidade aqui é a questão do Pix. No ano passado, houve uma alteração na legislação, no convênio 50, onde criou-se a obrigação para as operadoras de cartão, que já existia para as operadoras, criou-se a obrigação para as instituições financeiras informarem a movimentação do Pix, do CNPJ e do CPF. Então, seu Pix lá vai ser informado à Receita Federal e à Cefaz através de uma declaração que ficou obrigatória para as instituições financeiras. Isso não é quebra de sigilo bancário, tá? Porque ele não está mexendo na sua conta, ele não está acessando a sua conta para saber as informações. Ele criou uma obrigação para as grandes empresas, que são os bancos, as instituições financeiras, e elas deverão informar a movimentação de Pix, de recebimento de Pix no CPF e no CNPJ. E isso serve para quê? Para poder fazer o somatório tanto para MEI, para microempreendedor, como para as demais empresas. E fazer o que nós chamamos na área da contabilidade do cruzamento das informações. Porque ele vai lá aguardar você informar ou não o teu faturamento correto e vai cruzar com as informações que ele já busca nas instituições bancárias, nas operadoras de cartão de crédito. E esse somatório para o MEI não pode ultrapassar o valor de R$81 mil
caso ele queira permanecer como MEI. Antes dessa determinação, valia só o que o MEI informava. Agora, além do que o MEI informa, há esse cruzamento de dados que vai ser verificada essa informação. Se o MEI tiver esquecido de colocar ali pagamentos de cartão e Pix, pode ter algum problema. Isso, só que é o seguinte, cartão de crédito e débito há muitos anos já vem sendo fiscalizado, né? E o Pix, a lei passou a valer a partir do ano passado, porém, ela retroagiu a 1º de janeiro de 2022. Significa que as operações do MEI de 2022, assim como das outras empresas, serão fiscalizadas através dessa declaração. Essas informações passarão a chegar para a Receita Federal referente ao ano de 2022 a partir de abril. A partir de abril é a primeira etapa em que as instituições financeiras irão informar para a Receita Federal e Cefaz as operações de Pix no CPF e no CNPJ. Muito bem. E a partir de julho, a Receita Federal, junto com a Cefaz, já vai ter a totalidade das movimentações de Pix, porque é o prazo final para 2022, julho de 2023. Perfeito. Você que está ligando seu rádio agora, eu estou conversando com a contadora Vitória Vanin. A gente está falando em especial para os microempreendedores individuais, mas para você também informal, talvez pretende se formalizar enquanto MEI, as dicas são valiosas. Vitória, erro de número 4. Em relação ao erro de número 3, apenas um detalhe. Quando você ultrapassar o valor de R$81 mil, se você se limitar 81 mais 20%, que dá até 97.200, você desenquadra no ano seguinte. Então você permanece, deixa de ser MEI só no ano seguinte. Se você ultrapassar esse mais de 20%, 97.200, você retroage a 1º de janeiro do ano que você extrapolou o limite. O que é complicado porque você vai pagar a diferença mês a mês em cima da receita que ultrapassou. E se ele desenquadra, então ele passa a ser de uma outra modalidade, com novas tarifas e regras. Isso. Então é preciso estar atento se pretende permanecer no MEI nesse limite também de venda, né, nas transações entre cartão e Pix. Erro de número 4. O erro de número 4, na verdade, é mais uma dica do que um erro. O MEI, ele está dispensado desde 2020 de pagar taxa de alvará de funcionamento. O MEI não paga. Porém, você precisa, na hora que vai fazer o seu CNPJ MEI lá no portal, pedir a dispensa desse alvará. E aí você não será cobrado. E para aqueles MEIs anteriores a 2020, ele vai fazer uma atualização no portal do empreendedor. E a partir dessa atualização ele vai deixar de pagar, ele vai pedir a dispensa e vai deixar de pagar o alvará municipal. Agora é importante frisar isso, né? Porque se não informou e não pediu, não pode simplesmente deixar de pagar. Talvez aí vai ter que ir direto no setor de tributos para verificar se a prefeitura vai fazer essa cobrança ou não. Mas o importante é saber que é dispensado. Então, no momento que você abre ali o seu CNPJ, você não deve pagar o alvará de funcionamento. Ok, isso vale também para outras taxas, tipo vigilância sanitária, outras questões municipais? Tem que ver a legislação municipal, em geral ele está dispensado sim de outras taxas, mas nesse caso da vigilância, da taxa em si, acredito que esteja dispensado, porém ele tem a obrigação de manter as normas sanitárias, assim como outras regras, para que tudo esteja dentro da legislação. Não é porque ele deixou de pagar que ele pode fazer do jeito que ele quer. Entenda que a isenção é do pagamento da taxa e não das obrigações por exemplo, sanitárias. De qualquer forma, ele está sujeito à abordagem, fiscalização normalmente. Sim, normalmente. Perfeito. E algo mais sobre a dica, esse ponto número 4, essa dica, ou a gente pode ir para 5? Vamos para 5. Ok, para a gente fechar então, 5º ponto. A Vitória disse que são muitos, mas ela listou esses 5 aqui que julga importantes. Qual seria? É erro ou é dica? É um erro, assim, não pagar o DAS numa data correta impacta na questão da contagem da carência quando você necessita de um benefício para o INSS. Por exemplo, existe uma carência de 10 meses para o salário maternidade, né? Então,
para começar a contar essa carência, eu preciso estar pagando a taxa em dias. Acontece que muitas vezes a pessoa abre o CNPJ, esquece de pagar a taxa e aí só lembra quando vai requerer algum benefício no INSS, por exemplo. E aí é onde está o problema, porque a contagem da carência está atrelada ao pagamento em dias do DAS, do imposto. Se atrasar então já zera essa contagem, é isso? Não zera, mas deixa de contar aquele mês para carência. Entendi. Para carência. Então pagar em dias também. É importante. Tem que cuidar melhor disso aí. Às vezes é só esquecimento. Acumula 2, Coloca 3, na já agenda. paga junto, né? Tentei colocar no débito automático, não consegui, mas vou continuar tentando. Tudo bem, Então gente. pagar a taxa de contribuição do MEI em dia é um ponto importante a ser ponto observado. importante para se observar, porque muitas vezes a gente não sabe quando vai precisar, numa questão de um auxílio-doença, de um salário-maternidade. E aí, quando vai verificar, não pagou as taxas em dias, atrapalhou a questão da contagem da carência para ter o benefício. Entendido. Vitória, para a gente finalizar então, o que você gostaria de acrescentar sobre esse assunto, que eu não te perguntei talvez nesse tempo aqui, mas que você acha importante frisar para o amigo ouvinte? Eu vou fazer uma pergunta depois que você me disser aí sobre contador e MEI, mas o que você gostaria de acrescentar sobre esse assunto que não foi questionado, por favor? Para finalizar, eu deixo a seguinte informação. Se você ultrapassou os limites, deixou as taxas, algumas sem pagar, mas principalmente se ultrapassou o limite de compra ou de venda, não adianta você dar baixa no CNPJ porque não resolve. A Receita e a Cefaz ela tem um prazo de 5 anos para poder cobrar qualquer dívida para qualquer pessoa, física ou jurídica. E o fato de você pegar um MEI, dar baixa, porque extrapolou os limites de venda ou extrapolou os limites de compra, para daqui a alguns meses tentar abrir um novo CNPJ, você até consegue abrir o CNPJ, só que a inscrição estadual, ela fica bloqueada, porque ela está atrelada ao CPF do dono do CNPJ. Então, esse MEI, ele fica impedido de trabalhar. Então, não baixa a empresa, não baixa o CNPJ com essas pendências que ultrapassou o limite, porque você não vai conseguir lá na frente abrir um novo CNPJ para trabalhar. Ponto importante. E quem abriu o MEI no portal, acabou que é uma pessoa sem experiência e deixou lá rodando 2, 3 anos sem pagar a contribuição, não deu baixa. Acredito que pode ser um ponto grave também, né, Vitória? Isso. Se você não declarou por mais de 2 anos e não pagou as taxas por mais de 2 anos e não fez nenhuma movimentação, o governo ele cancelou muitos CNPJs de MEI. Porém, se você declarou ou pagou uma ou outra, essa dívida está se acumulando. Então, precisa regularizar. Existem os parcelamentos, em até 60 meses, bem acessível o valor da taxa. Então, é interessante fazer o parcelamento dos débitos. Pronto. E a pergunta que eu ia fazer é, o microempreendedor individual, ele também paga uma taxa menor com o contador, em comparação com as outras modalidades de empresa? Com certeza. Todos têm um preço acessível, e a depender do porte da empresa, e é claro que o MEI sim tem todos os benefícios junto com a contabilidade. Pode ter certeza que tem um preço bem legal. Perfeito. Se chegar lá na Vitória Vaninho e disser que ouviu a entrevista dela aqui na Contura FM, ainda tem um desconto a mais. Tem um desconto a mais. Parceiro da rádio. Perfeito. Vitória, quero agradecer sua participação, importante contribuição para o amigo e para a amiga ouvinte. Agradecer sua parceria também aqui com a Contura FM, praticamente desde a nossa fundação, junto com a gente, cuidando da nossa contabilidade. Um prazer recebê-la aqui e espero ter outras oportunidades para a gente voltar a conversar. É um prazer, eu agradeço bastante o convite. Tenho um profundo carinho pela rádio, por vocês da rádio. Realmente são 21 anos de parceria. E eu só tenho a agradecer a todos vocês, Durvailton, a você e a toda a equipe. Muito obrigada mesmo. A gente que agradece. Até a próxima. Um abraço a todos os ouvintes, fiquem com Deus e até a próxima. Até. Conversei com Vitória Vaninho. O assunto de hoje foi microempreendedor individual.